Meus amados irmãos, abramos as Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando, a nossa convenção geral está propondo campanha de oração para o Senhor batizar com o Espírito Santo. E o Senhor tem batizado por todo esse Brasil, aqui no nosso estado. Jesus tem batizado muita gente no Espírito Santo, apesar da pandemia, apesar do entrave, das frequências, do distanciamento, mas o Senhor está perto. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. E o Senhor tem batizado e vai batizar mais. Amém? E nós estamos acompanhando a campanha da promessa, pregando sobre o Espírito Santo. É o que eu posso fazer. Eu não posso batizar com o Espírito Santo. Só quem pode batizar com o Espírito Santo, quem é? Jesus. João disse: eu batizo com água, mas após mim vem outro que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não posso batizar, mas posso ministrar, pregar. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo quê, meus amados irmãos? Pelo ouvir. A igreja vai ouvindo e a igreja vai aumentando a fé. Meus amados irmãos, nós falamos a semana passada, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos meditando pedaço por pedaço, né? Fração por fração, partícula por partícula. Nós falamos da união. Nós falamos que no grego não é reunidos. No grego é reunidos concordemente. Quem está lembrado? Nós falamos isso semana passada. A Bíblia trinitariana está corretíssima. A Bíblia trinitariana, nessa tradução, não é que a outra está errada, é que a trinitariana está mais bem traduzida. Porque na trinitariana diz concordemente. Quer dizer com um só, o que, meus amados irmãos? Coração. Concordes, do latim, que quer dizer com o coração. Deus só opera onde há união de corações. Foi isso que nós aprendemos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em quê, meus amados irmãos? União. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, passa sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus só ordena a bênção e Deus só ordena a vida se houver corações concordes, corações juntos, corações unidos. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que o português ele tem influência do grego, ele tem influência do tupi-guarani aqui no Brasil, né? Tem influência também das línguas africanas e tem influência, a influência mãe é o latim. A língua mãe, a língua máter do português é o latim, por isso que tem muita coisa que depende da etimologia latina. Meus amados irmãos, nós vimos que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, que encheu o que, irmão? Toda a casa, onde estavam assentados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e vimos que esse vento veemente impetuoso, né, encheu a casa, fez um barulho muito grande. E nós vimos a semana passada que nem todo barulho é poder de Deus. Quem está lembrado, meus amados irmãos? Quem lembra um exemplo clássico bíblico de que nem todo barulho é poder de Deus? Quem lembra? Quem lembra? Quando Israel levou o quê? Para o campo de batalha. Quando Israel levou, diz que o barulho foi tão grande que a terra retiniu. Mas não era poder de Deus. Porque quem levava a arca era Ofni. E quem mais, irmãos? E 2 auxiliares dele. Imagine os auxiliares daquelas figuras, né? E quando eles levaram, o povo fez um barulhão, mas não era poder. E nós ensinamos à igreja que não seja igreja menina, que vai atrás apenas de quê? Foi o que nós falamos? Que vai atrás apenas de quê, irmão? Barulho. Nem todo barulho é poder. Foi isso que nós aprendemos. E a igreja, pastor, como é que eu sei que é poder e que não é? Pelo dom do discernimento. Nós vamos falar sobre os dons hoje um pouquinho. Se você for batizado com o Espírito Santo e não tiver discernimento, você vai ser levado, né? O crente que só é batizado com o Espírito Santo, mas não tem os dons, nós vamos falar sobre isso hoje, a diferença, o que é que o batismo com o Espírito Santo traz. Então ele é levado, é menino,
né? Nós falamos das famosas varas de quê? Nós falamos semana passada das famosas varas de quê, meus amados irmãos? E pouca gente está lembrada. Vara de foguete. Que os meninos antigamente corriam atrás de vara de foguete. Aqui em Maceió não, mas talvez nas periferias tinha as missas festivas das procissões, dos padroeiros, das padroeiras, e soltava as girândulas de fogos. E o que era que os meninos faziam? Corriam atrás de quê, meus amados irmãos? Das varas de foguete. E eu corri também, glória a Deus, né? Corri, suando, para correr, para achar uma vara. Quando chegava em casa, a vara fedendo a pólvora, né? Suado, aí a avó carinhosa dizia: você foi fazer o quê? Eu fui buscar essa vara. Me dê ela cá, tome nas costelas, para você aprender a não correr atrás de vara de foguete. E crente que vai em todo lugar em busca de barulho é crente que anda atrás de vara de foguete. É uma parábola, é uma ilustração para que os irmãos entendam. Para que serve uma vara de foguete queimada? Para que serve? Para nada, só para levar uma cipuada boa, para aprender a deixar de ser besta. Glória a Jesus para sempre, né? Então, meus amados irmãos, nós vimos semana passada que o Espírito Santo encheu a casa, houve um barulho, um vento veemente. Um vento faz barulho, um vento veemente e impetuoso, ele faz barulho? Faz. Um vento veemente e impetuoso que encheu a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, como o que, meus amados irmãos? De fogo. Irmão, aquela, olhe para cá, biblicamente falando, teologicamente falando, aquela foi a última teofania. A última teofania. O que eram teofanias? Teo, ou teos, no grego, é Deus. E fania é manifestação. Teofania é manifestação de Deus. É a aparição de Deus. Ali, biblicamente, neotestamentariamente, foi a última teofania. Por quê? Porque apareceram línguas repartidas, como o que, meus amados irmãos? Como o que, meus amados irmãos? E como era que Deus se manifestava no passado? Sempre se manifestou em que, meus amados irmãos? Em fogo. Então, teologicamente, ali foi a última teofania. Foi o vendaval no sentido físico, não no sentido espiritual, no sentido físico, no sentido palpável, no sentido visível. Então ali apareceu a manifestação de Deus com fogo, com vento. Quem está lembrado de Elias? Vamos ver. Olha o paralelo entre Pentecostes e Elias. Foi o que aconteceu quando Elias estava lá no Monte Horebe? Diz que veio um vento tão forte que quebrava o quê? Quem lembra? Foi um vento tão forte que quebrava o quê, meus irmãos? As penhas. Pastor, olha, um vento que quebra penha, que quebra rocha. Mas aquele vento era normal? Era uma ventania normal? Era o quê? Era Deus manifestado no vento. Aleluia! Veio um fogo que queimava tudo. Mas depois veio uma voz mansa e uma brisa suave. E Deus falou com Elias na brisa. Pentecoste é uma coisa parecida. É algo semelhante. Glória a Deus. Agora, hoje, o batismo com o Espírito Santo continua, pastor Oswaldo, e pode haver visões nas manifestações de Deus. Pode ainda haver visões, vamos usar um pleonasmo, visões visíveis, e vamos usar um paradoxo, e visões audíveis? Pode sim. Pode acontecer pelos dons do Espírito. Alguém pode ver fogo na igreja. Quase ninguém sabe disso, porque só sabe dessas coisas, não estão registradas nos anais da história. Mas aqui em Chechel, Pernambuco, que é nosso campo, é da divisa de Alagoas com Pernambuco. Quem conhece Chechel aqui? Muito bem, no caminho de Palmares e Recife. Ali nos anos 60, quando o pai do pastor Alberto era novo crente, ali em Chechel, o pastor Antônio Félix era o pastor do campo. E ali Deus derramou o seu Espírito Santo, passou muitos meses o Senhor batizando com o Espírito Santo nos anos 60. E meus amados irmãos, para a glória de Deus, foram vistas labaredas no teto da igreja.
Agora, pasme vocês, pelos não crentes. Não foram os crentes que viram. Se dissesse que eram os crentes, podiam dizer que era fanatismo. Mas não foram os crentes, foram os não crentes. Sinais para os infiéis. Eles viram fogo e trouxeram baldes de água. Trouxeram baldes de água, gritaram, a igreja está pegando fogo. E alguém viu as labaredas no teto da igreja. E alguém chegou com balde. E quando chegou não era fogo material, era Jesus batizando com o Espírito Santo dentro da igreja. Então em visões pode acontecer. A glória Shekinah, ela pode aparecer ainda hoje. A glória Shekinah em visão, ela pode aparecer porque ela está. Mas ela está oculta. Mas Deus pode abrir os olhos de alguém para enxergar a glória Shekinah? Pode. Pode, porque eu já vi com toda a minha ruindade, mas Deus me deu a graça de vê-la no Pinheiro, 1987. No bairro do Pinheiro, veio um pregador chamado Ricardo Strobel, de Recife, e aquele moço pregou uma palavra de Deus que abalou, e o Senhor batizou com o Espírito Santo e terminou o culto, e o Senhor foi batizando. E nós saímos para a lateral da igreja, e quando olhamos para o céu, a nuvem branca de Deus baixando na lateral da igreja. E quando a nuvem branca baixava, o Senhor batizava com o Espírito Santo. E a nuvem partiu para a cozinha, e as cozinheiras que estavam naquela noite, que não eram batizadas, receberam o batismo com o Espírito Santo lá atrás. Pastor Agrimeron era um jovenzinho nesse tempo, veja quantos anos fazem, deve fazer uns 50, porque ele era jovenzinho. Glória a Deus, né? Então, ele estava ali naquela noite e viu essa manifestação. Então, hoje, se aparecer fogo, pode, em visão. Se aparecer a nuvem branca de Deus, pode, em visão. Deus pode manifestar porque os dons de visão estão em evidência. Mas a teofania mesmo, ali foi a última teofania de Deus, quando apareceram literalmente línguas repartidas como o que, meus amados irmãos? De fogo. As quais pousaram, vamos ver que coisa linda. Olha que coisa linda. As quais pousaram o que, meus amados irmãos? Sobre cada um deles. Olha, veja assim, a língua de fogo, ela não veio direto para a boca, presta bem atenção. A língua de fogo não veio direto para a boca. A língua de fogo veio para a cabeça. As línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Ela não veio direto para a boca, ela foi primeiro para a cabeça. O que é que nós aprendemos? O Espírito Santo não tira a inteligência de ninguém. O Espírito Santo não é como em religiões pagãs, que a pessoa quebra tudo e depois diz: eu não vi nada. Irmão, Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu não vi. Não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tira a inteligência, ele passa pela inteligência. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus? O Espírito Santo, quem tira a inteligência do povo para o povo fazer loucura, é demônio. O Espírito Santo, ele pousou sobre a cabeça, e da cabeça saiu pela língua. Aleluia! Glória a Deus, porque Deus, ele respeita princípios. Quem foi que fez o ser humano? Quem foi que colocou o espírito? Quem foi que colocou a mente no ser humano? Quem foi, meus amados irmãos? Deus. Pois Deus respeita os princípios que ele mesmo estabeleceu. Glória a Deus. Pastor, e as meninices que às vezes aparecem? Alguém, hoje mais não, mas eu alcancei tempo de crente e botar banco na cabeça. Jesus batizar com o Espírito Santo, ele botar o banco na cabeça. Né? Foi, glória a Deus. Muito bem. Pastor, e o que é isso? O que é isso? Aí é a mistura do divino com o humano. Porque o dom vem de Deus, o dom é divino, vem do céu, mas ele entra no ser, o que, meus amados irmãos? Humano. E o ser humano, ele é feito de emoções. Os irmãos sabem que as emoções variam de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais extrovertidas e outras são o que, meus amados irmãos? Introvertidas. Então o Espírito Santo, ele respeita isso. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e fica no banco quietinho, somente as lágrimas caindo e ele falando em línguas, sem nenhuma manifestação de correr, de gritar, de bater palmas. O irmão, e ele foi batizado com o Espírito Santo, ele está falando línguas estranhas, mas ele está quietinho no lugar dele. É o Espírito de Deus? É ou não é? É o Espírito de Deus. Mas já tem outros que são alvoroçados. Glória a Deus, assim como eu. Glória a Jesus para sempre. Né?
Aí dá uns 3, 4 pulos. Aleluia. É o Espírito Santo na vida dele? É ou não é? E por que a diferença de reação de um para o outro? Me explique. Temperamento. E o Espírito Santo respeita o temperamento das pessoas. O sinal do batismo não é pular. O sinal do batismo não é botar o banco na cabeça. O sinal do batismo com o Espírito Santo não é correr de porta fora. O sinal do batismo com o Espírito Santo é a graça de Deus de manifestar o dom de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conceda que fala. Né? Eu conheci um rapaz que ele era dependente químico. Ele é dependente químico e o Senhor fez uma obra linda na vida dele. Ele é muito inteligente. Até hoje é um grande profissional na área dele. Ele mora em outro estado hoje. Mas lá na nossa cidade, onde nós trabalhávamos, no meu primeiro campo, o Senhor o batizou com o Espírito Santo. Na hora do louvor, ele começou a aceitar Jesus. Foi cantar naquele tempo não chamava banda, chamava conjunto eletrônico. E ele foi cantar no conjunto. E na hora que ele estava cantando aquele hino de Shirley Cavalhais, Ele é o Senhor, dos anos 90. Quem lembra? Glória a Deus, Ele é o Senhor. Irmão, quando começou a cantar, o céu se abriu, desceu um turbilhão de fogo na igreja, o rapaz estatalou, não sei se essa seria a palavra correta, mas como bom nordestino, quem sabe o que é uma pessoa estatalada? Parada, sem poder fazer nada, e depois abriu a boca e falando línguas, deu um pulo do púlpito embaixo, correu de igreja fora, atravessou a rua várias vezes, graças a Deus que não vinha carro. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor. Agora era o temperamento dele. E a Bíblia diz que onde o pecado abundou, sabe quem é que faz mais estripulia? Quem conhece essa expressão? Estripulia. Ah, glória a Deus. Pensei que isso era eu. Quem faz mais estripulia são os maiores pecadores que se convertem a Deus. Você está lembrado quando Jesus entrou na casa do fariseu? Está lembrado? Né? Está lembrado quando Jesus entrou na casa do fariseu? Foi que o fariseu fez com Jesus? Quando convidou Jesus para comer na casa dele, mas o que foi que o fariseu fez? Ele beijou Jesus? Sim ou não? Simão, o fariseu, ele beijou Jesus? Não. Ele lavou os pés de Jesus? Não. Ele derramou azeite perfumado na cabeça de Jesus? Não. Não. Quando ele estava comendo com Jesus, chegou uma pecadora. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Mas a pecadora chegou, largou-se nos pés de Jesus por trás, chorando, tanta lágrima que lavou a poeira dos pés de Jesus. Depois ela achou pouco, pegou o cabelo, não tinha toalha, enxugou os pés de Jesus. E depois ela achou pouco, pegou um vidro de azeite perfumado e derramou na cabeça de Jesus. Aí disseram, se esse homem fosse santo, ele saberia que ela era uma mulher pecadora. Aí Jesus, sem eles dizerem nada, Jesus por sua onisciência, Jesus disse, Simão, me diz uma coisa. Uma pessoa devia, eu estou lembrado da quantidade de dinheiros, uma pessoa devia 500 dinheiros a alguém, e outro devia 50, e o credor perdoou de 500 e perdoou de 50, a dívida de 500 e a dívida de 50. Quem é que deve amar mais? Quem é que deve amar mais ao credor? Aí o fariseu disse, o que devia 500? Ele disse, essa mulher, olha, essa mulher devia 500, aleluia. Porque eu cheguei na sua casa, você não me lavou os pés. Eu cheguei na sua casa, você não botou perfume na minha cabeça. Eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijo. E essa mulher que devia 500, essa mulher que era pecadora, desde que ela chegou, que ela lava meus pés com as suas lágrimas, ela unge com o seu perfume e ela enxuga com os seus cabelos. Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. E beijava os... Aleluia! E beijava os pés. Porque a mulher fez aquela estripulia? Por quê? Me ajude a pregar. Por que foi que a mulher fez aquela estripulia? Porque os pecados dela eram muitos. O fariseu achava que não pecava, não fez manifestação nenhuma com Jesus. Não lavou os pés, não beijou, não enxugou e nem botou perfume na cabeça de Jesus. Por quê? Porque ele era muito fino. Eu não sou um pecador. Mas a pobrezinha da pecadora, coitada, perdida.
Quando chegou, foi lavando os pés com lágrimas, enxugando com o cabelo, beijando os pés de Jesus, derramando perfume, porque era uma pecadora grande. Eu, como era um pecador grande, aí eu faço essa estripulia todinha, porque eu era um grande pecador. Você que pecou pouco, fique sentadinho, quietinho e educadozinho. Quem pecou muito, grita muito. Quem pecou muito, quer falar de Jesus muito. Quem pecou muito, quer chorar muito. Quem pecou muito, quer derramar muito perfume. Quem pecou muito, quer fazer mais. Então, quando você vê uma pessoa fazendo muita estripulia, deixe ele. É porque ele recebeu muito de Jesus. E quem recebeu muito faz muita estripulia. O fariseu achava que não era pecador, não fez nada. Então não põe a mão. Uma vez eu cheguei, é bom falar dessas experiências, porque a igreja está perdendo essas experiências e essas referências. Eu cheguei no meu primeiro campo, fui orar numa consagração. Quando cheguei lá, tinha uma irmã gritando. A igrejinha pequenininha, quente. Não tinha janelas, era da largura de 2 bancos desses juntos. Só o corredor, sem janela, sem nada. Um calor de 40 graus. E eu cheguei para a igreja, só tinha uma irmã orando e o porteiro, uma senhora já de idade, e ela gritando. Mas irmã, essa mulher gritava, fazia um barulho tão grande. Eu fui orar de Jesus. Como é que eu vou orar, meu Deus, num calor desse? E essa irmã gritando tanto, Jesus, me ajude, meu Deus do céu. Aí a paciência... Eu mais novo, mais mal criado, glória a Jesus, do que hoje. Aí me levantei e fui lá. Levantei e fui lá não. Eu digo, eu vou mandar ela parar com esse barulho que eu não estou aguentando. Quando eu levantei um joelho, o Senhor disse, se aquiete, que a minha serva é quem sabe o que ela está sentindo. Eu dobrei o joelho e fui orar também. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Então, quem recebe as bênçãos é educadozinho, receba educadozinho, mas não critique. Não critique. Porque quem está gritando muito é quem sabe o que foi que recebeu do Senhor. Se eu fosse você, eu daria um glória para Jesus bem grande, um aleluia para Jesus bem grande, diga glória. Jesus, eu grito muito, porque eu recebi muito, eu devia 500. Aleluia. Eu devia 500. É por isso que eu grito. Quem dá glória para Jesus? Quem devia muito aqui? Eu quero ver a mão de quem devia muito. Só de quem devia muito. As 2 mãozinhas, quem devia muito, faça assim como eu. Só quem devia muito. Então pode dar glória a Jesus, pode derramar perfume, pode derramar lágrima, pode enxugar com o cabelo, pode gritar, pode falar língua, pode fazer o que Deus manifestar no seu coração, dentro da ética e da decência. Então, quem come, não julgue o que não come. E o que come, não julgue o que come. Cada um sabe o que é que está sentindo. Também você não pode dizer, fulano é frio, porque não faz a estripulia que você faz. Se converta, senão você vai perder tudo. Falando língua e murmurando, deixa o outro lá. Cada um sabe a sua. Amém, igreja? Amém, igreja? A língua veio para onde, meus amados irmãos? Pousou onde? Me ajude. Na cabeça. Na cabeça. Fala da inteligência. Deus não faz com que nós percamos a inteligência. Não. Ele não faz. Ficar doido. Irmão, eu não senti nada, não vi nada, irmão. Jesus me batizou, eu não sei de nada, fiquei tomado. Não, senhor. O Espírito, ele passa por onde? Por onde foi que a língua de fogo desceu? Por onde foi? Pela inteligência. Nossa igreja não é uma seita fanática. A nossa igreja é de uma doutrina equilibrada. Não é uma seita fanática que diz, não, o Espírito Santo me tomou. Fazer como um irmão desmantelado, e os irmãos se alegraram, falaram língua, e o desmantelado falou também. Aí o irmão disse, mas fulano, você falando língua, ele disse, você sabe de nada, nós estamos tomados. Glória a Jesus.
Glória seja dada. Glória a Deus. Irmão, estou sentindo que Jesus está aqui através do seu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ele quer fazer uma obra tremenda. A nuvem quer baixar. A língua de fogo quer aparecer outra vez na igreja, em visões, em revelações. Muitas das nossas igrejas não são mais pentecostais. É só o letreiro, é só o nome. Glória a Deus, mas não tem mais manifestação de Deus. A letra, não é que a letra mata. Antigamente se dizia assim: olha fulano, não vamos estudar teologia porque a letra mata. Essa interpretação é falsa. A letra mata quem já está morto. A letra só mata quem já está morto. A letra não mata ninguém. A interpretação está equivocada. Quando a Bíblia diz a letra mata, era a letra da lei, não era a letra do conhecimento. Porque a lei, pela leitura da lei, se conhece o pecado. É assim ou não é? Como é que você sabe que pecou? Quando você lê a lei, você diz: eu pequei. Não foi a palavra de Deus que lhe matou, foi que você não conseguiu obedecer a letra. A letra matou você porque você não conseguiu obedecer. Mas o Espírito é o que vivifica. Quem pode dar glória a Deus? Então, cultura não mata a espiritualidade de ninguém. Um dos homens mais fervorosos que já pregaram aqui nesta igreja no começo da minha fé, era um dos homens mais cultos da sua época. Ele era formado em jornalismo. Ainda está vivo com 80 e tantos anos. Formado em jornalismo, uma cultura invejável. Mas eu nunca vi tanto fogo de Deus na vida de uma pessoa como daquele homem. Os mais velhos sabem a quem eu estou me referindo. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Então a língua de fogo passa pela cabeça, e da cabeça é que vai para a língua, vai para a boca. Pastor, Jesus está me batendo, eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo, e quando eu começo a orar, eu começo a fervilhar palavras ininteligíveis na minha mente. O que é isso? Nós aprendemos a semana passada que se você pedir o batismo com o Espírito Santo, nunca vai vir demônio. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Jesus disse: qual é o pai que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, ele dará uma serpente? E qual é o pai que se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? É uma pergunta retórica, cuja resposta já está nela. Deus não vai dar cobra, Deus não vai dar pedra, nem Deus vai dar escorpião. Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, vai chegar o batismo com o Espírito Santo. Se as palavras vêm na sua mente, não prenda. Se você está orando e as palavras ininteligíveis vêm à sua mente, não prenda. Não é demônio, porque você está pedindo o Espírito Santo, e nem vai vir pedra, nem vai vir serpente, e nem vai vir escorpião. Irmão, eu estou orando a Deus e eu me alegro, e vem as palavras na minha mente, palavras que eu não entendo, e eu tenho medo de falar. Não tema. Nem é pedra, nem é serpente, nem é escorpião. É o Espírito Santo que Jesus prometeu. Amém. Foram vistas línguas repartidas como que é de fogo. Pastor Isualdo, por que línguas repartidas como que é de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles? O Espírito Santo, ele é como fogo, porque ele faz parte da Trindade. Lá no passado, Deus se manifestava como o quê? Deus Pai, na pessoa do Filho, se manifestava como o quê no passado do Antigo Testamento? Lá na sarça, quando Moisés falou, quando aquela voz saiu da sarça, Moisés olha, vê o quê? Fogo. No sacrifício de Elias, desceu o quê? Fogo. Quando Salomão inaugurou o templo, desceu o quê? Fogo. Então, como o Espírito Santo é Deus, no dia de Pentecoste, ele veio também como fogo. Porque ele é integrante da divindade. Assim como o Pai é Deus, assim como Jesus é Deus consubstancial com o Pai, o Espírito Santo também é Deus, procedente do Pai e do Filho. Por isso que ele manifestou-se como fogo, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E por que fogo? Porque fogo queima. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, pastor. Hoje o tempo está muito curto. Isaías, quem foi que o serafim trouxe o quê? O que foi que o serafim trouxe do céu?
uma brasa e botou na boca de quem? Do profeta, e disse: eis que isto purificou os teus lábios, e a tua iniquidade é passada, e a tua iniquidade é expiada. Vocês estão lembrados? Lá em Reis também veio como fogo. O Espírito Santo é o espírito de ardor. Lá em Isaías capítulo 4, versículo 4, diz que o Espírito Santo, Deus vai descer sobre o seu povo com o espírito de ardor, de fogo queimando, ardendo, purificando. Glória a Deus. Por favor, leia esse mais rápido, por gentileza. Quando o Senhor lavar a imundícia das ilhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Espírito de justiça e espírito de quê, meus irmãos? Ardor. Na Septuaginta, salvo equívoco, a palavra aí é Caio. Caio quer dizer fogo que arde e ilumina. Na hebraica eu não sei. Então, meus amados irmãos, mas na Septuaginta é Caio, que quer dizer ardor, é o fogo que purifica, que queima toda bactéria, que queima todo vírus, que queima todo mal, que queima todo pecado, que queima a raiz do pecado. Então o Espírito Santo, ele vem como fogo para nos purificar. Mas, irmãos amados, agora vamos prosseguir em Atos 2. Eu gostaria que lesse o versículo 4. Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram. Somente até aí. E todos foram o que, irmãos? Cheios. Por que cheios? Porque o Espírito Santo é comparado com água. Ele não é água, ele é uma pessoa. Agora a ação dele é como água. Me diga uma coisa, esse copo, eu bebi água agora há pouco dele aqui, ele deve ter, que só tem 80%. Ele tem água? Tem ou não tem? Tem. Mas se eu continuar derramando água nele, vai acontecer o quê? Ele vai encher. E se eu continuar derramando água? Pronto. O batismo com o Espírito Santo não é que você não tem o Espírito Santo. Quando você aceita Cristo, você passa a ser morada do Espírito Santo. Todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Porque quem é que convence o pecador? Quem é que abre o entendimento do pecador para o pecador se arrepender? Quem é que abre? O Espírito. Jesus disse: quando ele vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Quando o pecador tem vontade de ser crente, já é o Espírito Santo que está agindo na vida dele. Aceitou Jesus, o Espírito Santo entra nele. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Todo salvo, ele tem o Espírito Santo. Mas o batismo, a Bíblia diz que eles foram o que, igreja? Eles foram o que? Cheios. No grego, cheio é uma palavra que significa que não cabe mais. Fero, cheio, não cabe mais. Foi tomado. Bom, eu encho o copo com água, mas aí eu continuo enchendo. O que é que acontece? Derrama. Aí o copo, ele fica batizado. Por que é que o batismo com o Espírito Santo é chamado de batismo no Espírito Santo? Porque a palavra baptismo no grego, no Novo Testamento, quer dizer imergir. Quer dizer, fica água dentro e água por fora. E o copo fica dentro da água. Se continuar derramando, o copo, ele enche e ele transborda. Quer dizer, é água dentro e água fora. O copo fica literalmente dentro da água. Assim é quando Jesus te batiza no Espírito Santo. É água. É o derramamento que você fica cheio. Você fica pleno. Coberto. Água dentro e água fora. Água dentro. Com a salvação, a água entra. E com o batismo com o Espírito Santo, a água transborda. Baptismo. O vaso ficou dentro da água. O vaso ficou dentro da água. O vaso ficou dentro da água. Agora, qual é a evidência? Eu quero dizer uma coisa, resgatar uma doutrina pentecostal que não se fala mais. Ficou definido no credo pentecostal, dos primeiros, dos nossos pais pentecostais, que falar em línguas é a evidência inicial. Por que os nossos pioneiros? Irmão, eu sou apaixonado pela fé pentecostal, porque é uma fé sadia, equilibrada. Os nossos pioneiros, eles não disseram que o falar em línguas era tudo. Eles disseram que o falar em línguas
tanto nos credos de todos os países das igrejas verdadeiramente pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do mundo. Está dito que falar línguas é a evidência inicial. Não é o tudo. Porque tem gente que recebe o batismo com o Espírito Santo, fala línguas, mas ele ali para, ele ali estaciona, ele não vai mais para uma vida profunda. Então ele falou, ele teve apenas a evidência inicial, mas não mergulhou mais. Meu irmão, o batismo com o Espírito, o falar línguas não é tudo. O falar línguas é a evidência inicial, é só o começo. Se você falar línguas e parar ali, você recebeu, mas só recebeu o início. O batismo com o Espírito Santo não é o fim da vida cristã, pelo contrário, é evidência inicial. Pegue o credo da Assembleia de Deus, a declaração de fé, que graças a Deus está esgotado. Eu fui essa semana comprar para dar um amigo que não é evangélico. Quando cheguei lá, o moço, o gerente, me falou que estava esgotado, porque todo mundo comprou, e parece que já estão providenciando uma outra edição. Então, meus amados irmãos, olhe para cá. Batismo, falar línguas é evidência o quê? Me ajudem. Foi fraco, irmãos. Eita, máscara terrível. Falar línguas no pentecostalismo e na Bíblia é evidência o quê? Inicial. Quer dizer, é só o quê? Começo, meu irmão. Irmão, Jesus batizou fulano com o Espírito Santo, que ele está ruinzinho do mesmo jeito. Cala a boca. Irmão, Jesus batizou fulano com o Espírito Santo, que ele está sem vergonhinho do mesmo jeito. Por quê? Porque ele gozou, ele desfrutou apenas do início. E alguém duvidou, irmão, será que Jesus batizou mesmo aquele camarada? Porque ele está do mesmo jeitinho, a carinha lisinha. Será que foi Jesus que batizou? Foi. Tinha um pastor em nosso meio, que um dia perguntaram para ele, a teologia dele, ele dizia que a teologia dele era mandocologia. Ele nunca estudou teologia, mas ele tem umas tiradas interessantes. Ele perguntaram, pastor, quando Jesus batiza um desmantelado no Espírito Santo, e ele continua desmantelado, foi Jesus que batizou mesmo? O pastor disse, foi. Como é que o senhor prova que foi Jesus? Eu digo, foi Jesus porque, quando ele falou língua, é porque ele não entendeu, mas aquela língua estranha, o Espírito Santo falando com ele. E o que foi que o Espírito Santo falou com ele? O pastor disse na teologia dele, o Espírito Santo está dizendo, tenha vergonha, se conserte, tenha vergonha. Só que ele não obedeceu. Falar em línguas não é o tudo, meus irmãos. Falar em línguas é a evidência inicial. Se você parar aí, muito pouco. Qual é a tragédia dos crentes? É que eles recebem batismo com o Espírito Santo e não mergulham, não se aprofundam na espiritualidade, não se aprofundam na comunhão, não se aprofundam. O apóstolo disse, crescei na graça e no conhecimento. É um processo de crescimento. As línguas estranhas, elas são uma evidência apenas inicial. Pense nos homens sábios, foram os nossos pais. Eles não tinham a teologia, mas eles tinham a ciência da teologia. Muito embora que muitos primeiros pregadores pentecostais eram teólogos, como Samuel Nistron, Gunnar Wingre. Gunnar Wingre era formado na Escola Bíblica de Teologia de Chicago, nos Estados Unidos. Era formado pelo Seminário de Teologia dos Estados Unidos. Samuel Nistron, que foi quem substituiu Gunnar Wingre, ou Samuel Nistron, um sueco, ele falava grego, ele falava hebraico, ele conhecia latim. E ele conhecia teologia. Aleluia, aleluia. Por que foi que a Assembleia de Deus não virou uma seita? Ela não virou uma seita porque Deus preparou homens naquela época altamente equilibrados. Gunnar Wingre, irmão, era pentecostal, mas era um homem da graça de Deus. Ele chegou em Santa Catarina, disseram para eles que tinha uns pentecostais lá. E ele chegou lá,
e ele saiu procurando e saiu do Pará e foi lá, 1920, alguma coisa. Quando chegou lá no Santa Catarina, encontrou uns crentes dizendo que era pentecostais. 1920, não tinha Assembleia de Deus lá, os crentes dançando, o culto todinho dançando. Glória a Deus. Diz que quando começava o culto, aí o Naving olhou. Está no livro Diário do Pioneiro. Quem não leu, leia. Diário do Pioneiro. E os crentes dançando, diz que irmão, a poeira tapava. Quando terminou o culto, ele chamou o dirigente. Meu filho, onde foi que vocês aprenderam isso? Irmão, é poder, é poder. Gunaving disse, meu filho, o poder não é para dançar. Se alegrar e bailar na presença do Senhor, pode até acontecer. Agora, o culto todo dançando. E doutrina? Não tem não. E pregação? Não tem não. É a poeira tapando. Gunaving disse, meu filho, não é assim não. Jesus batiza com o Espírito Santo, não é para isso não. Ele batiza com o Espírito Santo para você receber poder para pregar o Evangelho. Se aí de vocês ficaram o culto todo dançando, preguem o Evangelho. Aí ele disse, sim senhor, está certo. Quando foi no outro dia, outro culto, quando ele chegou lá, a poeira tapou de novo. Aí Gunaving disse, aqui eu não venho mais, porque isso aqui é baixo espiritismo. Gunavingren, 1920 e alguma coisa, em Santa Catarina. E deixou-os para lá. Depois chegaram os pregadores do Evangelho da Assembleia de Deus, e a igreja lá hoje é uma coisa linda do Senhor naquele estado. Porque Deus nos deu homens equilibrados. Eu conversei com o pastor Virgílio. Pastor Virgílio foi um pastor de interior de São Paulo, que é pai do pastor Moisés, da convenção Seadespel, na cidade de Jandira. Ele conheceu os nossos primeiros pastores. Eu tive o privilégio de, antes dele partir para o Senhor, eu estar na casa dele uma manhã inteira, recebendo aulas daquele homem há perto de 30 anos atrás. Deus me deu a graça de um conhecido dele me levar lá, e ele me deu uma aula que está na minha alma até hoje. Ele diz, pastor Isvaldo, eu conheci os pioneiros da Assembleia de Deus. Eu quero dizer ao senhor que as joias mais preciosas que Deus tinha na Europa e nos Estados Unidos, mandou de presente para a Assembleia de Deus do Brasil. Ele disse que tinha deles que falavam vários idiomas. Conheciam grego, hebraico, teologia. Aqui eles não fundaram uma igreja fanática, eles fundaram uma igreja fervorosa, mas equilibrada. Quem pode dar glória para Deus, irmão? Dá prazer de ser membro dessa igreja? Dá prazer? Então dê um glória para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quer falar em línguas? Leia por favor o versículo 4, por gentileza. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pronto, aí é a evidência. Como é o nome dessa evidência? Ela tem um adendozinho. Evidência o que, igreja? Ih, meu Deus, minha pedagogia está fraca, que os meus alunos não estão entendendo. Falar línguas estranhas é uma evidência o quê? Inicial. Se eu fosse você, eu colocaria de lado. Por que inicial? Porque falar línguas é apenas inicial. Porque não é o tudo. É um sinal de que ele chegou. É um sinal de que ele está presente. É um sinal de que ele lhe batizou. Mas você não pode se conformar. Porque é só o início. Se Jesus tivesse me batizado com o Espírito Santo e eu tivesse me conformado somente em falar língua e pronto, e acabou, eu não estaria aqui ajudando os irmãos. Só estamos aqui ajudando os irmãos porque eu não me conformei só com o início. Conheçamos e fiquemos bem quietinhos. Conheçamos e prossigamos. E o quê? Em conhecer o Senhor. Então, a língua estranha do dia do batismo é apenas uma evidência inicial.
Se conforme não. Mergulhe. Mergulhe nas escrituras. Mergulhe na oração. Mergulhe no louvor. Mergulhe nas revelações. Mergulhe nas profundezas. Mergulhe, mergulhe, mergulhe e mergulhe. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler 1 Coríntios 14, 22, por favor. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 14, 22. Glória a Deus. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. De sorte que as línguas são um sinal. Sinal. Pastor, por que aprove a Deus que os crentes falassem línguas? Não foi só no dia de Pentecoste. Existem pessoas assim, foi só no dia de Pentecoste porque tinha estrangeiro. Já ouviu alguém dizer assim? Foi só no dia de Pentecoste porque tinha estrangeiro. Mas na casa de Cornélio não tinha estrangeiro. E eles falaram línguas. Em Samaria não tinha estrangeiro, ou não tinha estrangeiros, mas a Bíblia diz que Simão, vendo que pela imposição de mãos eles recebiam, Simão viu. Simão, o batismo com o Espírito Santo é algo que se vê, é algo que se ouve, através do dom de línguas. Aleluia. Em Éfeso tinha estrangeiro. Quando Paulo orou por aqueles 12, tinha algum estrangeiro ali? Não. Falaram línguas? Sim. Falaram? Sim. Porque línguas são o quê? Leia de novo. Olha, irmão, que coisa linda. De sorte que as línguas são um sinal. Para aí, são o quê, irmão? Um sinal. Eu gostaria que a igreja dissesse, é o quê? As línguas são o quê, irmão? Um sinal. Você sabe o que é sinal em grego? Na língua grega é do Novo Testamento. Semeion ou Shemeion. O que é Shemeion? É um prodígio, é um portento, uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. Shemeion, sinais, no grego, quer dizer um prodígio, que é uma coisa fora do comum. É um portento, é um milagre, é uma ocorrência incomum, que não é comum, que transcende o curso normal. Para que é línguas? É para chamar a atenção. Sinal é uma coisa que chama o que, irmãos? Atenção. Shemeion, no grego. Aleluia. Quando você fala línguas, é o que? Sinal que Jesus lhe batizou com o Espírito Santo. E os outros viram. E os outros enxergaram. E os outros sentiram. E viram. O Senhor está batizando no Espírito Santo, porque a irmã fulana está falando em línguas. O Senhor está batizando o irmão com o Espírito Santo, porque nós estamos vendo o sinal. Ah, irmão, já fui batizado com o Espírito Santo. Quando foi que você foi batizado? Quando eu me converti. Falou língua? Não. Então, não teve o sinal. Línguas são sinais. E nós não vamos abrir mão desses sinais. Marcos, não está aqui na agenda, mas por favor, não vai dar para falar as outras coisas. Marcos 16 e 17, o que é língua? Olha o que é língua, olha o que é língua ali em Marcos. Junto com os outros dons, junto com os outros dons, junto com os demais dons. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Para aí, somente até. E estes o que, igreja? Foi fraco, igreja. Eu sei que tem gente que deixou para tomar café, para jantar depois do culto. E está aqui dizendo, oh Jesus, que ele termine logo. Mas vamos fazer força nas tripas. E estes o que, igreja? Sinais.
E estes o que, igreja? Sinais Seguirão a quem, igreja? aos que creem. Eu quero ver a mão de quem crê em casa. Levante a mão, onde você estiver, no trabalho, levante a mão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, expulsarão demônios. Falarão Novas línguas. Sinais. A igreja precisa. Ah, irmão, eu não quero não. Eu estou muito bem, eu não quero esse sinal. Pois eu quero. Eu quero. Quando um crente começa a falar língua, é sinal. Quando outro começa a falar língua, é sinal. Quando outro começa a falar língua, é sinal. Quando outro começa a falar línguas, é sinal. E uma teologia não pode ser baseada em um versículo. Nós não somos imbecis para ensinar uma teologia baseada em um versículo. Vá para Atos, vá para Marcos, vá para Atos, várias vezes, vá para a Epístola aos Coríntios. Não é um versículo isolado, é uma teologia completa, referendada por vários versículos. Segundo a hermenêutica, você só pode definir como doutrina se tiver pelo menos 3 versículos sobre o mesmo assunto. Nós não temos só 3, nós temos muitos versículos. Sinais. A igreja quer? A igreja quer esses sinais? A igreja quer esses sinais? Vamos todos trabalhar. Nosso guia ele é. Prontos nós devemos estar. Olha aí a tela. Subiremos para o céu. Olha aí, canta, igreja. Reunidos. Olha a doutrina. Vamos sempre nos lembrar. Órfãos não vos deixarei. Dar-vos o Consolador. Aos discípulos, logo após ressuscitar, e a todos se entregar. E o que? Este selo de amor, este selo de amor, o cenáculo todo encheu. Compungidos os judeus. E o que foi? Aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. No tempo que as assembleias de Deus falavam em línguas, mas havia mais conversões, porque as línguas não são brincadeiras, elas são, foi fraco, elas são, e o pecador vem, viu, meu irmão? Você não sabe o segredo dessas línguas estranhas. O pecador corre para cima. Por que é que os pecadores não estão correndo mais? Porque está faltando